Igreja, nós sabemos o que nós tratamos no seminário é as questões espirituais. É o que nós precisamos a cada dia entender melhor como é que funciona as engrenagens do mundo espiritual. Porque assim fica melhor para a gente lidar. É ou não é? Fica melhor para que nós possamos entender, igreja, como é que funciona este mundo tão complexo. Pastor, o que eu faço para entender e compreender esse mundo que eu vivo? Se nós não entendermos, mesmo dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, corremos sérios riscos de sofrer dentro da própria igreja. Saber disso? Há muitos crentes que mesmo dentro da igreja, com Bíblia debaixo do braço, estão gemendo, sofrendo, sem saber lidar com a situação. É impossível quando vocês aprendem e compreendem à luz da palavra de Deus, como é que funciona as engrenagens do mundo espiritual, para que vocês não vençam. É impossível. Nunca esqueçam. Eu bato sempre na tecla. Todos nós somos seres espirituais, ou não? Nós somos seres espirituais? Estamos dentro de um corpo? Sim. Um corpo físico? Porque vivemos em um mundo físico. E para que nós possamos interagir no mundo físico, é por isso que nós estamos revestidos dentro dessa casa. Uma casa que tem prazo de validade. Uma casa chamada corpo. Que sabemos que este prazo vai vencer. Eu não sei como. Nós não sabemos como e nem quando. Alguém sabe quando é que esse corpo vai cair? Não sabemos. Sabe, Larissa? A gente sabe quando essa casa aqui vai se desfazer? Nós não sabemos quando. Nem como. A gente espera chegar à velhice. Mas muitas mortes. Não é porque chegou o dia e nem chegou o tempo. Há muitas mortes que são antecipadas pelas negligências do próprio ser humano. Imagina uma pessoa que toma cachaça, fica bêbado, pega um carro, sai pela rua, acontece um acidente e morre. É porque chegou a hora. Houve uma negligência, é verdade? Ele ou ela antecipou a sua própria morte. A Bíblia diz que quando nós chegamos aos 70 anos, o que sobra no nosso corpo é cansaço, é fadigas. Mas aqueles que chegam aos 80, encontrou a benevolência, encontrou o favor, porque a partir de 80 já é lucro. Nós vamos tratar assuntos de brechas que nós precisamos fechar. Nunca esqueça. O mundo espiritual não age no mundo físico sem que não tenha uma legalidade. Coloque isso na sua cabeça. O próprio Deus, por ele ser um ser espiritual, ele age dentro de uma vida se tiver legalidade. Ou não? Deus só trabalha na vida de uma pessoa se a pessoa abrir a porta do coração. Não é assim que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei. Então o Senhor é educado, ele pede pelo nosso nome. Ângela, filha, Eline, Olívia, Silvânia, ei, ei, por favor, eu não quero o teu dinheiro, não quero o teu pertence, eu só quero um espaço, por menor que seja o espaço no seu coração, a minha luz vai entrar e vai transformar de dentro para fora. É tudo isso que Deus quer de nós. Obediência
a sua palavra. E quando abre o coração, ele penetra, ele entra, porque ele encontrou uma legalidade para interagir com o mundo físico. Então o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós e começa a dar forma para nós. Ele começa a mudar de dentro para fora. A religião não tem capacidade para isso. A igreja não tem capacidade para isso. É só Deus que faz entrar e transformar. O Espírito Santo, ele vai, à medida que nós vamos dando legalidade, à medida que nós abrimos espaço, esvaziamos de nós mesmos, não fica oco por dentro. Esvazia da mesma medida, ele preenche. Você se esvazia, o Espírito Santo preenche. Você se esvazia, o Espírito Santo o quê? Preenche. Qual o resultado disso? Qual a consequência disso? Uma vida diferenciada. Porque você passa a refletir a presença de Deus dentro de você. Igreja, tudo começa a partir de nós. Não se preocupe em mudar teu marido. Não se preocupe em mudar tua filha. Não se preocupe em mudar. Se tem uma pessoa que nesse mundo precisa mudar, não é minha esposa, não é meus filhos e não são vocês. O que precisa mudar é aqui dentro de mim. Porque tudo começa a partir de mim. O reino de Deus começa a partir de nós, de mim, de você. E é aqui que tem que mudar. É por isso que a Bíblia diz, tudo que tem que guardar, guarda o quê? O coração. Porque dele procede o quê? Ele é a fonte. Procede vida ou morte. Então depende de nós. A nossa vida hoje é o resultado do que nós plantamos ontem. É essa vida que nós estamos aqui hoje, é uma consequência do que nós plantamos ontem. Amanhã, a nossa vida vai ser o reflexo do que nós plantamos hoje. Passamos boa parte da nossa vida plantando mágoa, ódio, pecado, sujeira, orgulho. E na hora da colheita nós não queremos colher. A gente quer transferir para alguém. Alguém tem que ser o culpado pela minha vida. Eu não. É alguém que tem que ser culpado. Tudo começa antes de mim. Então eu vou parar de apontar o dedo. Você, minha vida está assim por causa de você. Eu estou assim por causa de você. Quando eu aponto o dedo para você, eu aponto o dedo para você. Quantos tem apontado para mim? Quantos? 3. Isso simboliza que no mínimo eu tenho que olhar 3 vezes para dentro de mim antes de eu acusar o dedo para você, apontar o dedo para você. Olha para quê? 3 me acusando, ó. 1 aponta para você e 3 aponta e esse. Só Ele, Jesus, é que tem o poder para nos julgar. E não eu que tenho o poder de julgar ninguém. Eu preciso mudar aqui dentro. Porque na hora da dor, quem sente sou eu. Na hora da dor, quem sente é você. Ou não? Quem fere, não sente dor. Sente dor quem é ferido. E como lidar com essa situação? O problema não está lá em quem fere. O problema não está em quem envia uma palavra venenosa para a minha vida. O problema está aqui dentro. Eu que tenho que estar forte. É eu quem tenho que estar forte. Para que eu possa resistir o que virá pela frente. E como é que eu estou forte? Há um princípio para eu estar forte. Descer aos pés da cruz. Esvaziar cada dia mais. Esvaziar. Eu até ontem estava falando. O
pior pecado que existe. O pecado número 1. Chama-se orgulho. Porque esse foi o primeiro pecado que entrou nos céus. Orgulho. Uma pessoa que carrega no seu coração orgulho, no momento que este orgulho é tocado, a pessoa vai e protege. Reage logo. Cria-se ira, raiva. Porque você protege esse orgulho. É como se algo intocável dentro de nós. Você protege. Só você sabe. Só você é o bambambam. Você não consegue se humilhar. Você não consegue se dobrar. É você, você, você e você. E não toque nesse orgulho que lhe causa ira, que te causa ódio, que te causa vingança. O orgulho, ele provoca isso dentro de um coração do ser humano. Uma sensação de poder, de melhor do que todo mundo. Assim foi esse pecado que entrou no coração daquele anjo querubim. Ele chegou ao ponto de falar: eu subirei às mais altas estrelas e serei semelhante a Deus. Imagine este anjo contaminado pelo orgulho, o que aconteceu na terça parte dos anjos. Ele conseguiu contaminar. Você sabe quantos anjos foram contaminados? Vocês têm ideia que Apocalipse 12:4 fala que a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus? Vocês têm noção o que é a terça parte dos anjos? Vocês querem saber quantos anjos são? Quantos habitantes na terra tem hoje? Olha, já colocou ali, ó. Foque, desliga a tua mente lá fora. Vamos adentrar o mundo espiritual. Para que vocês absorvam. Para que vocês tenham ideia por que tanta luta na minha vida e na sua vida. Por que parece, Ângela, que parece que não tem fim esta luta. Tem hora que a gente olha para um lado, para outro, a gente não vê saída. Parece que quanto mais oramos, quanto mais buscamos esse Deus maravilhoso, parece que as coisas avolumam sobre a nossa vida. Vocês vão entender por quê. Imagine este anjo, contaminado pelo orgulho, para ele fazer a cabeça da terça parte dos anjos. Isso pode ter levado milhões de anos. Porque, nunca esqueça, não existe cronologia de tempo na eternidade, tá? O mundo espiritual não existe cronologia de tempo. Existe para nós que é físico. Para Deus, o seu filho Jesus morreu agora na cruz. Não existe cronologia de tempo para Deus. Imagine este anjo contaminado para contaminar os demais. Que a Bíblia fala que foi quanto? A sua cauda levou após si a terça parte de quê? Das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Vocês estão entendendo aqui? A sua cauda arrastou a terça parte. E a quantidade dessa terça parte? Aguenta ideia? Você sabe quantos seres humanos tem hoje na terra? Quantos? Aproximadamente 8 bilhões. Já ultrapassou 8 bilhões de seres humanos aqui nessa terra. Imagine agora, pasmo que eu vou falar. Você sabia que tem mais de 8 bilhões desses anjos para cada ser humano? E eu vou ter base bíblica para falar para vocês. Se tem 8 bilhões de ser humano na face da terra, é como se tem 8 bilhões desses anjos que foram expulsos dos céus. É muito simples entender isso. Existem quantos planetas? Alguém sabe quantos planetas? Lembra? Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, não é isso? E o que está mais distante da Terra, que é o maior? Não, planeta. Plutão, ok.
lembre que toda essa constelação é uma galáxia. E existe bilhões de galáxias. É a nossa Via Láctea. Está tudo dentro de uma Via Láctea. Há 25 anos atrás, foi lançado em órbita um satélite chamado Hubble. 25 anos que ele está viajando. E a função dele é fotografar. Recentemente ele tirou uma foto, foi fotografado, a claridade de uma luz de uma estrela. Você sabe qual foi a distância? 30 mil anos-luz. Pastor, o que é um ano-luz? A velocidade da luz durante um ano. Pare e pense. Você vai acender uma luz no interruptor. Faça isso. Tac. É rápido. Aqueles raios, a velocidade para chegar na sua visão, essa velocidade, parece que 22 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade durante um ano. Imagine um objeto numa velocidade, Tiago, em um ano. Aí chama um ano-luz. Agora 30 mil anos-luz. Igreja está dentro de uma galáxia, igreja. Tem milhões e milhões e bilhões ainda. A nossa mente é limitada para entender o tamanho do espaço sideral. Nós estamos falando dos segundos céus. O primeiro céus, o céu galáctico. E tem um segundo. E tem um terceiro, que é o céu dos céus. Então a nossa mente ela é muito limitada para entender o tamanho dessa. Não existe matemática para contar o número de estrelas das galáxias. Agora pare e pense o tamanho dos céus. Pare e pense a terceira parte dos habitantes do céu. Dá mais ou menos para clarear um pouco a mente? Se a nossa mente ela está limitada para entender a nossa galáxia, imagine tantas milhões de galáxias que existem, e estamos no primeiro céu, o céu galáctico. Imagine os segundos céus, imagine o céu dos céus, imagine agora a terça parte dos habitantes dos céus de anjos, que foi essa que caiu. Note agora aí, Apocalipse 28. Aqui com a cauda arrastou a terça parte. Arrastou. Apocalipse 28. Veja a quantidade desses anjos que foram expulsos. Que uma parte habita na região celeste ainda, outra parte está aprisionado, está em Apocalipse, e outra parte está atuando. Apocalipse 28, 20. Apocalipse 20, versículo 8. A quantidade dessas estrelas é semelhante. E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número, como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Isso é a batalha final. E a quantidade desses anjos é semelhante aos grãos de areia. Como a areia do mar. Ângela, se eu pegar 1 quilo de areia do mar, dizer, minha irmã, dá para você contar quantos grãos tem aí? Não, 1 quilo. E a areia do mar? Entenda agora. Você entende agora? Porque abre lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Gênesis capítulo 1. Versículo 2. 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Vocês entendem agora que no livro de Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra? A pergunta é, o que Deus cria? É perfeito ou não é? Vocês acham que Deus cria alguma coisa imperfeita? Votem por um, depois vamos para o 2. Eu estou falando isso para que vocês tenham uma noção, e a gente vai tratar agora das questões espirituais. 1. No princípio, criou Deus o quê? Que princípio foi esse? Deus teve princípio?
Aqui não é o princípio de Deus, tá? Porque Deus não teve princípio. Deus não teve início. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Aqui não é o princípio de Deus, aqui é o princípio da criação de Deus. Primeiro ele criou o quê? Céus. Depois o quê? Primeiro foi a terra ou os céus? O céu é espiritual físico. A terra é espiritual física. Isso quer dizer que primeiro é o espiritual, segundo, a terra veio depois do céu. Então a terra é física, o céu. A pergunta é, Deus criou o céu para quem? Para nós. Deus não fez o homem para o céu. E Deus não fez o céu para nós. Vou repetir. Deus não criou o homem para ir para o céu. E Deus não fez o céu para o homem. Para o homem, Deus fez o quê? Entende agora? Deus 100% espiritual. Como é que ele vai agir, interagir a terra? Foi o que ele fez? O homem da terra. E dentro do homem ele colocou o que lá? Uma extensão do seu reino dentro do homem. Deus agora pode interagir no mundo físico dentro do homem. Vocês estão entendendo? Até aí Deus 100% espiritual. Aí Deus faz a terra. Como é que Deus vai interagir a terra? Ele pega a terra, o barro, faz o homem. E ele sopra dentro do homem o fôlego. A vida é ele, dentro de nós. Agora Deus pode interagir na terra. Através de quem? De Adão. Até aí, não havia morte. Não havia morte. O homem não foi feito para morrer. Não havia pecado. Deus fez o homem para andar com ele lado a lado eternamente. Esse foi o projeto original de Deus para com a humanidade. Vocês estão entendendo? O projeto original de Deus para a comunidade é para que a humanidade vivesse com ele eternamente. Mulher ia ter filho, não ia sentir dor. A terra estava na obrigação de dar para a gente comer. Não existia doença, enfermidade, hospitais, polícia. Imagine, pare e pense um mundo desse. Aonde você não precisaria colocar porta na sua casa. Não haveria ladrão, não haveria acidente, terremotos, tempestade, nada que matasse e destruísse o homem. Não podia haver. O homem estava na presença de Deus. Não foi assim o propósito de Deus? Vocês estão entendendo por aí? Ok. Vai para o versículo 2, para você entender lá a questão desses anjos. Alguma pergunta? Isso vai servir para vocês, processo de libertação, ou quem queira trabalhar com libertação, para você entender um pouco isso aqui. E a terra era o quê? Como é que está ali? E a terra era... Vamos parar aí. Parei. O que Deus faz não é perfeito? Aconteceu algo aqui. Ou não? Está entendendo, Olivia? Aconteceu algo. De um versículo para outro, esse espaço de tempo, isso pode ter levado milhões de anos. É porque a gente lê a Bíblia e acha que as coisas aconteceram assim, ó. Deus criou o céu, criou a terra está sem forma, vazia. Acha que isso foi efeito dominó. Não foi, igreja. Isso aqui tem uma cronologia para nós de tempo. De um versículo para outro pode ter gerado aqui milhões de anos. Agora a terra está sem forma e vazia. Vocês entendem que aconteceu alguma coisa aí? Vocês lembram que Apocalipse 12:4 diz que com a cauda ele foi lançado? E Deus começa a refazer tudo. Isso aqui, igreja, tem ensinamentos profundos. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha a presença do Espírito Santo, de Deus, se movia sobre a face das águas.
Vocês vão entender agora. Aqui já tinha acontecido uma rebelião nos céus. Eles já foram expulsos. Por que uma parte está na região celeste? Lembra de Daniel orando 21 dias? 21 dias. Pare e pense você orar 21 dias em busca de uma resposta. A cada dia parece uma eternidade. Será que Deus não me ouve? 10º dia, 15º dia, 29º dia, 20º dia. Deus! Você sabia que quando Daniel aplicou seu joelho em oração, a resposta de Deus veio imediatamente? Agora, por que demorou 21 dias? Entenda. Vem um anjo do Senhor, conforta Daniel. Diz: Daniel, eis que virá o anjo mais forte do que eu, o anjo Miguel. Virá um anjo mais forte do que eu. Guerreará contra o príncipe da Pérsia na região celeste. É por isso que a Bíblia diz: perseverai em oração. Muitas das vezes você ora ao Senhor, Deus já mandou a resposta. Mas na região celeste existe algo que está bloqueando, impedindo, demônios impedindo. Aí teve que vir um anjo mais forte para dizer: solte, solte, sai, deixa a bênção passar. Houve a guerra lá, região celeste. Por isso que a Bíblia diz: perseverar em oração, orai sem cessar. Não desfaleça quando você está orando ao Senhor. Então, para que nós possamos entender agora, igreja, aí Deus pega o barro, faz o homem, ou não? Até ali é um boneco, não tem vida. O que é que faltava nesse boneco? O sopro, a vida. Deus sopra a vida. Lembre que já tinha acontecido uma rebelião. Então isso quer dizer que havia uma testemunha ocular, vendo Deus fazendo o homem, ouvindo Deus falar com o homem. Havia uma testemunha ocular. E essa testemunha foi aquele que foi expulso dos céus. Lá, ele tentou tomar o trono de quem? Ele estava em busca de quê? De um trono. Trono quer dizer poder, reinado. Ele tentou tomar o que? O reinado? Conseguiu? Foi expulso? Ok. Mas agora ele vê Deus pegar uma extensão do seu reino e trazer para onde? Para a terra. Observe. Imagine que ele diz assim: está errado. Deus pegou uma extensão lá dos céus e agora traz para a terra. E o meu reino fica onde? Quem tem que estabelecer aqui nessa terra é o meu reino e não de Deus. A pergunta é: Satanás poderia estabelecer o reino dele em cima do reino de Deus? Não. Mas tinha uma condição. Para que Satanás estabelecesse o seu reino aqui nessa terra, o reino de Deus teria que sair do homem. E só havia uma condição para que o reino de Deus saísse do homem: desobediência. Foi assim que Deus falou com ele: no dia que você morrer, pecar, morrerá. Não é morrer fisicamente. O homem morreria espiritualmente. Por quê? Porque a presença de Deus não estava mais lá. Por isso que nós entendemos que o inferno não é inferno por ser inferno. O inferno é inferno porque lá não tem a presença de Deus. O fogo lá é ardente, não é porque é inferno, é porque não tem a presença de Deus. O que mais Jesus temia na cruz
não era chicotadas, não era a coroa de espinho, não era a cruz, não era os cravos nas mãos. O que mais Jesus temia, lá no jardim do Getsêmani, aonde os seus vasos capilares estouraram e o corpo, o suor, se transformou em sangue, ali no jardim do Getsêmani, ele se ajoelhou na sua própria poça de sangue. Por quê? Saiu sangue. Porque é comprovado cientificamente que um ser humano ele pode entrar num estado de pavor, na alma de sofrimento, que os vasos capilares podem explodir em sangue. Assim foi o nosso Jesus. Mas não é que passou um filme na cabeça do Senhor, eu vou tomar chicotada, eu vou tomar cravo nas minhas mãos. A maior dor não era essa. Em toda a trajetória do Getsêmani até a cruz, o que mais Jesus temia não era a dor física, era aquele, quando bradasse na cruz e falasse, está consumado, o Deus Pai iria virar o rosto para ele, e todas as maldições estavam sobre ele, todas as nossas enfermidades, tudo foi sobre o corpo de Jesus, e ali o Filho foi separado do Pai. A maior dor que Jesus passou foi ele ter se sentido separado do Pai. A maior dor de um ser humano é partir separado do Pai, é separar de Deus. Por isso que o inferno é inferno, é por causa da ausência de Deus. Então isso simboliza uma ira de Deus contra a impunidade e o pecado. Então o que Deus estava falando para Adão é que ele recebeu um livre-arbítrio, direito de escolha, e que Deus não obrigaria ele a servir a ele. É que o homem escolhesse. É que Deus coloca no jardim do Éden, coloca lá a árvore da vida, a árvore do bem e do conhecimento do mal, e a árvore que produz fruto, 3 árvores, lá no jardim do Éden. E ele disse, Adão, não toque naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, aquela árvore significa e simboliza, estava simbolizando obediência. Enquanto o homem obedecer a Deus, Deus está ali com a pessoa. Mas na hora que ele desobedece, que ele procura caminhos alternativos, a Bíblia diz que o caminho do Senhor é santo e o imundo não passa, porque Deus não pode contemplar o quê? O pecado. Era exatamente o que o Senhor estava falando para Adão. Mas havia uma testemunha ocular. Satanás estava ouvindo. E ele começa a maquinar. Deus traz uma extensão dele, estabelece na terra. E agora, como é que eu vou interagir o mundo físico? Eu sou um ser espiritual. Eu preciso de um físico para interagir o mundo físico. Como Deus é um ser espiritual, agora ele pode interagir dentro do homem no mundo físico. Mas eu não posso estabelecer meu reino em cima do reino de Deus. Mas para que o reino de Deus continue dentro do homem, o homem precisa obedecer. Mas agora, se o homem desobedecer, Deus não pode estar mais ali. O homem fica oco. Não tem mais o reino. E agora estabeleço o meu reino. Olha a estratégia do diabo. Ele olha para Adão. Até aí, não havia Eva. Só ele. Pare e pense. Só um ser humano nessa terra. Sozinho. Ele começa a contemplar os animais se procriando. A vaca tinha seu bezerrinho. Os animais se procriando. E ele para e pensa. Espécie animal estão se procriando. E a espécie humana? A raça humana só parou em mim? O que faltava na vida de Adão? Hein? Uma mulher. Não era isso? Porque ele não poderia... A espécie humana não poderia se proliferar só com ele. Precisaria de quê? Então o que faltava nele? A mulher.
Mas antes da mulher vir, Deus falou para Adão: cultive a terra e guarde. Guardar de quê? Que só tinha Adão. Deus já estava prevendo que algum intruso estaria vindo para habitar no planeta Terra. Guarde, protege. A mulher ainda não tinha sido criada, formada. Foi uma conversa entre Deus e Adão. Protege essa terra. E Deus sabia o que faltava no coração de Adão. Deus sabia os pensamentos dele quando ele olhava para os animais. Deus dá um sono a Adão. Quando ele acorda, o que acontece? Deus tira uma costela, transforma a costela dele em uma mulher. A pergunta é: a mulher estava onde? Aonde? Dentro dele. O que ele queria estava onde? O que você quer está dentro de você. O que você quer está dentro de você. Você carrega uma chave aí dentro, com um segredo único. 8 bilhões de seres humanos não tem essa chave para abrir teu coração. Esse segredo está com você. Você abre teu coração, você fecha. Então nós somos responsáveis por tudo que nós estamos guardando aqui dentro. Então não culpe ninguém, tá? Eu não vou aqui pegar em Tiago a chave e abrir o coração dele. Não, é ele. Ele é responsável pelo coração dele e eu sou responsável pelo meu. Então eu tenho que proteger isso aqui. Por isso que a Bíblia diz: ouça de tudo e guarde. Olha a dificuldade que nós temos. Ouça tudo, retenha o que é bom. A gente ouve tudo. A gente não consegue reter o que é bom. A gente retém o que não presta. O que é bom entra aqui e sai, vai para o outro lado. Porque nós não aprendemos a colocar um filtro espiritual no nosso ouvido. Uma tela. Eu não estou falando de ouvido físico, falando de ouvido espiritual. Por quê? Que palavras que nós ouvimos, que fere, que destrói, a gente deixa entrar no coração. O pior, além de penetrar, a gente protege. E não conseguimos tirar. Porque massageamos isso, protegemos isso aqui, o que não presta. A dor quem vai sentir é quem está guardando. Porque quebramos o princípio. Ouça de tudo. Guarda o que é bom, a gente guarda o que não presta. De que se queixará o homem? Quando ele acorda, quem é que ele vê? A mulher mais perfeita do universo. A sua esposa, a sua companheira, Eva. Lembre que tem agora uma testemunha ocular. Ele olha para o homem e diz o seguinte: homem é um bicho brabo, ignorante, estúpido. Mulher, sentimentos, peça frágil. Se eu for para o homem, eu vou ter dificuldade de negociar com ele o pecado. Mas se eu vou para a mulher, porque como a mulher é sentimento, o homem é razão, se eu conseguir penetrar na mulher, o homem vai estar na minha mão. Olhe que estratégia do diabo. Vocês entendem por que vocês mulheres, vocês por si próprios já são lindas? Imagine influenciada por um demônio. Como uma mulher não é perigosa? Se vocês mulheres já são lindas, imagine influenciada pelo diabo. Não tem homem que resiste. A não ser um homem que tenha temor diante de Deus. Porque vocês mulheres, se quiserem derrubar um homem, com o olhar vocês derrubam. Porque não tem homem forte para a mulher. Desde que ele esteja onde? Na obediência da palavra. Porque ele consegue decifrar, ele consegue entender como é que funciona este movimento espiritual, esta engrenagem espiritual. Os olhos estão abertos, ele sabe, está repreendido, Satanás. Aí, deixa eu dizer uma coisa.
Vocês, mulheres, não foram criadas. Criado foi o homem, viu? Vocês foram formadas a partir do homem. Esse banco é de madeira, ou não? Esses bancos de madeira, eles foram formados a partir da madeira. Formado. A madeira que foi criada. Os bancos foi formado. Mulher, vocês foram formadas a partir do homem. O homem foi criado. Por isso que o homem representa Jesus, a mulher representa a igreja. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua e a tola. O que é mais fácil? O que é mais fácil dentro de um atrito familiar? Contornar a situação, o homem ou a mulher? Ei, mulher, marido, deixa a tua mulher estar com sangue esquentado. Vai abraçar ela, amorzinho. Tu vai tomar tapa na cara. Vai pra lá! É assim ou não é? Vai pra lá! Agora o homem pode estar cuspindo fogo. Meu amor. Amorzinho. Vem cá, vem. Cara arrepia igual galo de briga. Acabou, homem. Acabou. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia e a tola. Pega aí, mulheres. Pega aí. Ensinamentos. A mulher foi... O diabo persuadiu a mulher. Eva, você sabe por que Deus não quer que você toque naquela árvore? Não, não sei. Porque no dia que você tocar, os seus olhos vão se abrir. E você vai ser como Ele, como Deus. Ele repetiu as mesmas palavras que Ele falou nos céus. Eu serei. Eu subirei as mais altas estrelas, serei como Deus. Pegou a mulher na curiosidade. O bicho curioso é ser humano, né? Ângela, você sabe o que aconteceu ali? O quê? Enquanto eu não falar, ele não vai dormir, não. Conta o que foi. Né, Ângela? A curiosidade é assim. Conte o que foi. Foi pego na curiosidade. Uma vez a mulher estava contaminada pelo pecado, que a tendência quem está contaminado é contaminar o outro. A tendência quem vai para uma maré é se sujar de lama. Ou não? A tendência quem está sujo é sujar outros. Não tem como. Aí o homem cai no papo da mulher. Quando a mulher caiu, Satanás já tinha 50% do seu reino estabelecido na terra. Então ele está ali festejando. 50% já estabeleci aqui. Falta outros 50% que é Adão. Quando Adão cai no pecado, a Bíblia diz que quando ele peca, Deus coloca Adão em um lugar. E quando ele volta para ver Adão, ele não está mais ali. Adão! Por que corre, Adão? Por que foge de mim, Adão? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Observe. Vem cá, Eva. Por que você fez isso? Senhor, foi a serpente. Nós herdamos isso, igreja. O ser humano não assume seus atos. Quer sempre responsabilizar alguém pelos seus erros. Eu não, ué. Foi você culpado aí. Ó. Eu estou assim por causa de você. Né? Tá nada. De que se queixará o homem, mano. Seus próprios pecados, assuma seus erros. Coloca para fora. Abre teu coração. Converse com o Espírito Santo. Não tenha vergonha de expor a vergonha que está aqui dentro para Deus. Abre teu coração. Deus, eu pequei. Deus, eu errei com o Senhor mesmo. Eu fiz muitas besteiras na minha vida. Eu roubei, eu matei, eu prostituí, eu fiz isso. Deus, abre teu coração. Só isso, igreja. Aí, rapaz, Adão cai no papo da mulher. Pecou contra Deus. Diz.
Quando se fala em criatura, fala da criação, que Deus criou todas as coisas. Mas quando fala filho de Deus, é diferente. É uma expressão só, tá? Todos nós somos criatura de Deus, ou não? Você não é criatura de Deus? Você não foi criada por Deus? Nós fomos criados por Deus. Agora, a Bíblia diz que há uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Porque você, mãe, Eline, teve essa filha chamada Ângela. Ângela é filha biológica, porque ela veio de você. Agora você nunca teve e terá capacidade de transformar essa filha como filho de Deus. Você transformou filha biológica. Ela veio dela aqui. Se fazer um DNA de Ângela com a mãe, vai dar o mesmo DNA, não é isso? Filha biológica. Mas essa menina, essa moça, um dia ela quando nasceu, era uma bebezinha. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se ela tivesse partido nessa fase aí, a salvação estava garantida. Porque ela não respondia pelo mundo espiritual. Como que um bebê vai responder? Pelo mundo espiritual. Mas ela chegou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7, 10, 12. Parei, 12. Ela com 12 anos sabia o que era certo e o que era errado? Sabia? 13 anos, sabe não? 14, 15. O que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que não é certo. Então você começou a ficar adulta no momento que a sua consciência, eu não sei qual foi a idade. Observa aqui, ó, Marise, observe. 7 anos, 6, 5 anos, 3 anos, não tem como responder pelo mundo espiritual. Morreu, está nos braços de Cristo. Mas a Ângela chegou a ter 10 anos, 12 anos. Tem criança com 10 anos, ela desenvolve rápido. A sua consciência já começa a discernir o que é certo. 8 anos, já começa a discernir logo rápido. As crianças hoje, não é como as crianças que naquela época, né, irmã? 15 anos estava brincando de boneca. Não é isso, irmãzinha? Começa, então, há um amadurecimento muito rápido das pessoas e elas começam, no momento que começa a discernir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, já está ficando adulto no espiritual. Aí a Ângela, digamos 12, 13, 14, 15 anos, ela é uma filha biológica, mas ela só tem uma filiação. Ela precisa de uma segunda filiação. Qual é a segunda? Nascer do Espírito Santo. Não foi aquilo que Nicodemos chegou até Jesus? E Jesus disse, olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Quem não entra no reino dos céus, vai entrar em que reino? Das trevas. Nicodemos, tem que passar por um processo de um novo nascimento. Mas como isso, Senhor? O homem tem que nascer de novo, tem que voltar para o ventre da mãe, ter 18 anos, 15 anos, 10 anos, tá, bebezinho, pai, entrar no ventre. Não, não é isso. Jesus falava, é uma dimensão espiritual. E ele entendia no mundo físico, ele não entendia. Quantas das vezes Deus fala conosco, a gente não entende? Então só o Espírito Santo é que gera e que nos dá uma filiação espiritual. Aí você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio, salvou a tua alma, mas não mudou a tua alma. A mudança não acontece na mesma proporção que você aceita Jesus. Aceitou pela fé, está salvo. Mas a mudança aconteceu? Ó Tiago, aceitou Jesus como seu Salvador. A alma está salva. Agora me diga uma coisa, 2 meses que aceitou Jesus. Mudou? A transformação está acontecendo o quê? Entende agora? O cabelo era aqui, já cortou para aqui. As maquiagens já tirou. 90% das roupas já deu. Hoje já foi para a médica. Já tem exame para fazer.
quer voltar ao corpo humano, do homem. É um processo ou não é? É doloroso ou não é? Dói ou não dói, Ângela? Você sabe que esse rapaz, noites e noites sem dormir. Por que, igreja? O corpo passou por uma mudança terrível. Ele está tomando hormônio, injeção de hormônio, não era direto, parou de tomar hormônio, parou de muita coisa, parou de fumar, usava droga lá e tá. Igreja, não é fácil isso. O cérebro dele, para projetar isso, reconfigurar isso, dói dentro dele, igreja. Dói, igreja. É luta, igreja. Lutando ali, ó. Mas quando, antes de aceitar Jesus, a natureza dele, ele tinha uma filiação biológica e uma natureza 100% pecaminosa. O espírito dele estava decaído por causa do pecado de Adão e Eva. Esse homem precisaria passar por um processo de um novo nascimento. Porque uma pessoa que não passou por um processo de novo nascimento, o espírito da pessoa é assim, igreja, ó, está decaído por causa do pecado. Então, usava droga, para ele era normal. Não havia uma consciência dentro dela, pequei contra meu Deus. Não vou mais usar maconha, não vou usar mais cigarro, não vou mais prostituir. Não tinha essa coisa. Quanto mais ele pecava, ele gostava. Quanto mais pecava, gostava. Quanto mais mergulhava nas trevas, gostava. Por quê? Ele sabia que Deus é bom. Sabia que Deus é maravilhoso, que morreu na cruz, que Jesus é o caminho. Ele tinha toda a informação. Não é assim que as pessoas têm toda a informação? As criaturas não sabem, são religiosos, vão para a igreja, reza, paga promessa, carrega a cruz nas costas e uma série de coisas. Todos sabem que Deus é bom e maravilhoso. Religioso sabe disso. Agora, mas não passaram por um processo de novo nascimento. Porque a natureza é pecaminosa. O que Jesus faz? O Espírito Santo. Ele recria, ele pega o espírito que está caído, ele faz isso. Implanta a natureza de Jesus dentro. Agora ele tem uma comunicação. Antes não, ele tem informação. Agora tem a comunicação. Agora ele sente Deus. Antes não, ele tinha remorsos. Ele confundia a alegria com a presença de Deus. Agora ele está conectado. Agora o Espírito Santo começa a trabalhar dentro dele. Ele começa agora a sentir dor pelo pecado. Aí o pecado dói. Antes não. Antes pecava. E quando o pecado tem arrependimento, dói. É um sinal. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Antes, ele botava uma bebida na boca, um cigarro na boca, uma droga, sei lá. Hoje chegar já começa a dar dor de cabeça. Já começa a repreender. Já começa porque o Espírito Santo começa a trabalhar e projetar Jesus no corpo da pessoa. Aí agora Jesus aqui dentro, ela não nem vai chegar um momento que ela nem precisa abrir a boca para falar de Jesus. A vida dela já é uma oração. A vida dela, aonde ela chega, está chegando o Espírito Santo. Mas o brilho que está dentro dela é decorrente de uma intensidade que ela tem com Deus. A luz vai ser a mesma intensidade das pessoas olharem e dizer assim: é diferente. É diferente. A presença dessa mulher é capaz de mudar um ambiente. Imagine quando ela falar. Se a presença já muda o ambiente, imagine quando falar. É o próprio Deus falando. Ai, se todos entendessem isso, igreja. Não é questão de fazer parte de igreja, de religião. Aleluia, glória a Deus, cantando, pregando. É mostrar Jesus. As pessoas olhar para você. Olhar assim para a Ângela e dizer: a Ângela mudou. Está diferente. Ela tem um brilho.
um destaque aonde ela estiver. Mesmo no meio de uma geração perdida e perversa, a luz dela brilha nas trevas. Não é na luz. Luz brilha nas trevas. Porque ela começa a ser diferente. Decorrente de uma vida que ela tem com Deus. Então, igreja, está o segredo aí de um processo, de um novo nascimento que acontece através do Espírito Santo, nosso Espírito. Só essas pessoas é que lutam, é que pagam o preço, é que tem convicção. Eu vou vencer. Eu não tenho força, mas Deus me dá força. Eu não vou olhar para trás. Porque é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito que nos impulsiona para vencer. Pelo nosso espírito, já éramos fulminados há muito tempo atrás. Aí quando Adão pecou, o diabo estabeleceu. Aí outra coisa, hein? Deus tira o homem do jardim do Éden, expulsa, tira, e coloca um anjo, querubins, para guardar a árvore da vida. Porque Deus sabia, se não colocasse um anjo ali para guardar a árvore da vida, o diabo vinha para tocar naquela árvore, e aí a humanidade não morreria. Como seria o curso desse mundo se ninguém morresse, com tanto pecado se multiplicando? Diga aí. Porque a árvore da vida era Adão que protegia. Mas ele pecou e Deus trocou, tirou Adão e colocou um anjo para guardar a árvore da vida. Porque se Adão fosse lá e tocasse nessa árvore, ele não morreria mesmo no pecado. E Deus protegeu isso do jardim do Éden. Então a morte foi uma punição para o nosso corpo. A morte, ela tem uma mãe. E quem gerou a morte foi o pecado. Então a morte é um ser, que a Bíblia diz que a própria morte, um dia ela vai ser destruída e prestará conta. Então a morte é um ser. É o ser, a própria morte. Por quê? Foi a punição para o nosso corpo. Por isso nós temos que morrer. E de lá para cá, o reino de Deus não estava mais estabelecido nessa terra. A humanidade veio de mal. Passa-se quase 4.000 anos. E Deus tenta trazer o homem ao seu plano original. Envia profetas, reis, juízes, Moisés, a lei, e nada disso foi suficiente. Nenhum homem conseguiu trazer a humanidade, Ângela, de volta para o plano original. Agora entenda uma coisa. O pecado entrou através de um homem chamado quem? O pecado teria que sair através de um homem chamado quem? A chave que Adão entregou a Satanás. Sabe que chave foi essa? Quem sabe? Os nossos direitos eternos. Que a gente não morria. Os nossos direitos eternos entregou na mão de quem? Do diabo. Então essa chave é espiritual. Você entende agora por que nenhum homem tinha como tomar essa chave? Porque é uma chave espiritual. É os nossos direitos eternos. Que estava comprometido. Antes da morte de Jesus na cruz para trás, todos estavam condenados a ir ao inferno. Não haveria salvação. Foi por isso que Deus envia seu Filho para morrer na cruz por nós. E quando ele morre, a Bíblia diz que ele vai à parte mais baixa da onde? Quantos dias ele passou lá? Quem lembra? 3? Ok. E foi o que ele fez esses 3 dias? 72 horas. Porque ele não morreu e foi para o céu. Primeiro ele foi à parte mais baixa. Foi o quê? E estava com quem? Chave espiritual. Você está vendo por que nenhum homem poderia ir lá? Agora vamos deduzir um pouco. Você sabe que a Bíblia oculta muitas coisas que não compete a nós sabermos.
A Bíblia diz que a nossa mente é limitada e há muitas coisas que serão reveladas lá nos céus. E não aqui, porque nossa mente é limitada. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. O choro pode durar uma noite, mas o amanhecer virá o que? O refrigério. Dá para suportar. A gente está indo para os céus. É estreito, é, mas dá para passar. 72 horas. Lembre que teve uma rebelião nos céus. A Bíblia não diz o quanto tempo foi essa rebelião, mas foi uma guerra no céu. A terça parte lutando com os anjos do Senhor. Agora, Jesus vai travar uma batalha agora. Eu não digo no inferno, igreja, sabe por quê? Porque o inferno, quando nós falamos inferno, que a palavra no grego é Geena, Tártaro. O inferno foi que Deus criou. E Deus não criou para nós. E Deus não fez nós para ir para o inferno. O inferno é o lugar da ira de Deus e punição contra Satanás e a impunidade. Agora, se o homem quer dar as costas para Deus e seguir a Satanás, vai ter o mesmo destino. Mas não foi o objetivo que Deus criou. Vai para o inferno. O inferno é para Satanás. Mas se o homem quer seguir a ele, vai ter o mesmo destino. E esse inferno que nós falamos, Geena, não tem ninguém ainda lá. Está virgem. Está esperando os primeiros habitantes, que é Lúcifer, todos os seus demônios, e aqueles que querem deixar a Deus. Então o inferno não tem ninguém. Vai ser o lugar para ele ser lançado depois do juízo final. Mas e onde é que Jesus foi? Foi no lugar espiritual onde estavam os demônios. Você imagina? A Bíblia descreve em Salmo 22 que Jesus na cruz dava para contar todos os ossos. A sua língua se derreteu como cera na boca. Igreja, Jesus não morreu na cruz. O que morreu na cruz foi a parte física de Jesus, não a parte espiritual. O diabo pensou que matou Jesus. Ele matou a carne de Jesus, que representa eu e vocês. Quem devia ir para a cruz era eu e vocês. A humanidade quem devia ir para a cruz, não Jesus. Mas que bom que ele foi em nosso lugar. E a carne simboliza nós, que fomos triturados na cruz. E é pela fé que nós cremos, é pela fé que nós somos salvos. Eu não preciso ir para a cruz para ser salvo, porque eu creio que o Senhor foi em nosso lugar. Então ele vai lá. Imagina que agora, vamos dizer que é o inferno, é o lugar espiritual onde esses demônios estavam lá. Você acha que eles estavam tristes? Se eles mataram na cabeça dele o Filho de Deus, deveriam estar em festa. E não era qualquer festa. Havia uma comemoração. E quem chega lá no meio dessa festa? Eu imagino que no meio da festa, alguém diz assim: Lúcifer, pois não? Chegou alguém aí. Quem? Jesus. Não, Jesus não. Matamos o Filho de Deus. Lúcifer, você está enganado. Ele está vindo aí. Imagine agora que a Bíblia diz que o Senhor foi lá e tomou a chave. Ele não pediu: com licença, Lúcifer, entregue na minha mão. Lúcifer não ia entregar na mão de mão beijada. Não é isso? Imagino eu que houve o quê? Uma batalha. E esta batalha levou 72 horas, 3 dias e 3 noites. Foi o tempo que ele voltou para onde? Para o corpo dele. Ressuscitou. Passa-se mais 40 dias na terra. Depois ele ascende os céus. Quem que ele envia para nós? Agora Deus restabelece nós no seu plano eterno de novo. A nossa salvação eterna. Conquistado na cruz. Agora imagine, Satanás
cremos que ele foi derrotado. Mas ele não se dá. De onde ele veio? Não esqueça que os céus têm uma hierarquia. Anjos serafins, anjos querubins, anjo da guarda, anjo Miguel. Há uma patente. E eles vieram de uma patente celestial. Mas agora sendo transformado em uma patente infernal, diabólica. Então eles, hoje, estão dentro de uma patente satânica. E essas patentes, é muito importante nós termos consciência disso. Efésios 6,12. Só para que a gente chegue a essa conclusão do mundo espiritual, como é que está trabalhando? A origem dele. Como é que ele faz? Aí diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui é Paulo, cheio do Espírito Santo, observando que na igreja naquela época, lá em Efésio, uma cidade, e Paulo estabelece uma igreja naquela comunidade, e ele e Ângela vinham observando que nesta igreja estava tendo muito atrito. Um irmão querendo derrubar o outro, um querendo tomar o lugar do outro, um brigando com o outro. E não é assim hoje, a igreja? Ou não? Eu estou aqui tanto tempo na igreja, essa aqui chegou agora, já é missionária. E eu tenho mais de não sei quantos anos. Não sabem que essa aqui pagou um preço, lutou e Deus colocou. Aí eu estou com... Aí eu agradecer. Aí os crentes mais velhos, às vezes perseguem os mais novos que estão chegando, porque estão chegando no primeiro amor, evangelizando, ganhando alma, se destacando, querendo o melhor, orando. E se incomoda os mais velhos. Causa ciúmes. E começa a guerra dentro. Aí Paulo disse, ei, não lute contra as pessoas. Pare. O que é que a gente faz hoje, igreja? Se Jesus diz para a gente não lutar contra as pessoas, o que mais nós fazemos hoje é lutar contra as pessoas. Por quê? Eu estou em desobediência com a palavra. Eu tenho que lutar com Larissa. Meu inimigo é Larissa. Dou um exemplo, Larissa. Tem que derrubar ela. Ela quer me derrubar. Pau para lá. Casais, cônjuges, marido, esposa, lutando o tempo todo com o outro. Tem que mudar você que tem que mudar. Pau para lá, pau para cá. Brigas. Desde que nós entendemos como ser humano, você vê o ser humano se degradando contra o ser humano. Ser humano contra o ser humano. Pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, vizinho contra vizinho. Pai, vai lá. Lembre-se que isso é um campo de batalha físico. Físico. Campo físico. O toque. Vai. Pega uma faca. Fura. Pá. Você não furou o diabo. Furou a pessoa. O sangue desce. O diabo não tem sangue. Pega um cacete agora na cabeça. Vai lá. Pá. Isso. Enquanto nós estamos brigando um com o outro, dentro de um ringue físico, tem uma plateia. Enquanto você, Ângela, está brigando com um, brigando com o outro, nunca esqueça. Tem uma plateia te assistindo. Vai, Ângela. Vai, Ângela. Isso, Ângela. Vai chegar a velhice, cabelinho branco. Ela olha para trás. Não consigo nem mudar o mesmo. Imagina eu tentando mudar meu marido, mudando meus filhos, mudando. Não vai mudar nunca, perdeu seu tempo. Entende, Larissa? Perdeu o tempo, Tiago. O diabo não quer que nós venhamos sair desse campo físico. Fica aí. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: a nossa luta é contra principados. Principado quer dizer príncipes. Aqui Paulo está dando uma patente de demônios que não manifestam em corpos. Patentes, principados, potestade, poder, demônios territoriais. Eles não estão preocupados com corpos, porque eles não podem entrar no corpo. O corpo humano não suporta uma potestade. Como eles são principado, potestade, eles estão dentro de uma hierarquia de cima para baixo.
Eles estão preocupados com as suas falanges de demônios, comandando falanges para que adentre corpos e manipule aquilo ali. Esses principados potestades, eles têm domínios territoriais. Ele pode escolher um país como seu território, um estado como território, um bairro como território, uma família como território. Triste da família que foi escolhido por um principado desse como território dele. Ele domina a família de geração em geração. É como um rolo compressor. Só morre de acidente, só morre na bala, só morre se enforcando, se suicidando. Ninguém dá certo na vida conjugal. Não adianta. A família parece um campo de batalha o tempo todo. Demônios territoriais que ele escolheu uma família como seu território para dominar. Esses filhos vão nascendo debaixo de uma maldição. Só vendo brigas, ódio, palavra de maldição. Há uma nuvem negra que cobre toda a família de maldição. Essa criança vai crescer num ambiente desse. Uma família que está produzindo assassinos. Uma família que está produzindo prostitutos e prostitutas. Seres humanos revoltados. Porque a base de uma sociedade é uma família. E ele odeia uma família. Então ele escolheu uma família como o meu território e quem manda aqui sou eu. Ali há um reinado que comanda tudo isso. Alguém daquela família se converte ao Senhor. Aquela maldição foi quebrada naquela pessoa. Mas na família não. Aquela pessoa vem à igreja, se liberta, volta para sua casa. E o convívio é cruel. Porque vai estar dentro de um seio familiar. Aonde toda aquela potestade enviando seus demônios para tentar sufocar. Olha que guerra quando uma pessoa se converte numa família de tanta gente perturbada, cheia de maldição. É por isso que se dá uma libertação, muitas das vezes, tão lenta e demorada. Porque até a pessoa criar estrutura para entender o que está por trás da família. O que está por trás daquela família que está te apontando, você é um crente fanático. Eu não gosto da sua igreja, não é ele gosta, é o demônio que não gosta da igreja. E aí você não entende isso. Mas aquela pessoa permanece ali porque Deus tem um propósito. Escolheu exatamente dentro de uma família cheia de maldição, escolheu o mais fraco para confundir os que dizem mais fortes. Ninguém dá nada por você. Ninguém dá nada por você. Mas esquece que você é um escolhido do Senhor. Aqueles que zombam, que atiram pedra, amanhã vai bater na sua porta pedindo socorro hoje. Você entende? Porque Deus tem visto o seu choro, a sua dor. Deus tem observado a tua luta. Aquela geração depois de você é uma geração bendita, não mais amaldiçoada, porque foi quebrada aquela maldição. Mas a família continua. Todo esse principado ele concentra naquela pessoa que está buscando a Deus para tentar desistir. Ataques. Ponto fraco. Qual o ponto fraco? Ele estuda a nossa vida, monitora a nossa vida 24 horas. Aguardando um momento de fraqueza nossa. Por isso que diz a Bíblia, não vos dê lugar quem? Esta palavra é para nós, não é para ninguém lá fora. Mas agora, igreja, você começa a entender por que tantos ataques na tua vida. Por que tantas maldições. Mas agora você começa a compreender. Deixou de lado o seu campo físico, e você não luta mais no campo físico. Você agora vai para as madrugadas, vai para o joelho, vai para os jejuns, vai para uma vida alinhada.
o que é pecado, o que é coisa errada, você entende? Isso aqui, não posso mais andar de mão dadas com o pecado. Eu não posso mais andar em caminhos que eu andava antes. Porque o caminho que eu andava antes, Deus não estava lá. Eu quero andar no caminho onde Deus está. Luta dentro de mim. Começa você naturalmente, igreja, sem ninguém forçar você. Você que deseja de buscar Deus. De chorar na presença do Senhor. De falar com esse Deus. É algo íntimo entre você e Deus. Mediante um esforço que você... Você sabe que hora que eu vim para o altar hoje? Meia-noite e pouca. Meia-noite e pouca. O corpo sente? Sente. Cansa. Aconteceu no semáforo, pegar no sono. Os cabos... Mas é um cansaço que glorifica a Deus. É isso que Deus quer ver de nós, igreja. Deus, Ele tem procurado muito de vocês essa madrugada, não tem encontrado. Ou quando Ele te encontra, só com você com um choro de mimimi, tentando chamar a atenção de Deus. Deus, eu não aguento mais. Oh, se não é Deus, eu tinha morrido. Dá vontade de subir. Não faça isso. Esse mimimi, esse chorinho, não comove o coração de Deus. O que comove é um coração aquebrantado. Mude a forma de pensar, forma de orar.